Gosto muito de te ver e eu sei, caminhando sob o sol. Gosto muito de você e eu sei, para desesquecer e eu sei, meu coração não só, basta eu encontrar você no caminho. Gosto de ficar ao sol e eu sinto a minha chuva de estar perto de você. Eu só vou fazer a última música pra gente dar início à palestra da noite, tá ok? Veja bem, o amor é uma coisa velha.
E que todos, no final dessa nossa conversa, nós todos possamos sair daqui com um coração cheio de alegria, de paz e de tranquilidade. Nós vamos falar na noite de hoje a respeito de um tema que se constitui, inclusive, no título de uma das obras mais notáveis da doutrina espírita, ditada pelo Espírito Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier, que se chama exatamente A Caminho da Luz. Nós poderíamos dizer que a caminho da luz caminhamos todos nós. Mas nessa caminhada para a luz, que faz parte do nosso roteiro como espíritos, que nós vamos da simplicidade e da ignorância ao conhecimento da verdade. Do conhecimento da verdade à superação dos nossos defeitos. A superação dos nossos defeitos, a libertação dos nossos vícios. E atingiremos então, consequentemente, o grau maior para o qual nós fomos feitos, a destinação máxima que nos está destinada, que está fixada, que é exatamente a perfeição. Nasce espíritos, de acordo com a questão 115 do Livro dos Espíritos, simples e ignorantes. Mas todos nós caminhamos fatalmente para a perfeição, porquanto é uma ordem categórica, é um imperativo categórico, colocado por Jesus, segundo o relato de Mateus, no final do capítulo 5 do seu Evangelho, quando depois de traçar as primeiras considerações que Jesus traçou sobre a lei, no famoso Sermão da Montanha, ele fecha esse capítulo chamando a atenção de todos nós para a necessidade premente de nós sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Então, sem que haja qualquer pretensão, presunção, veleidade ou vaidade da nossa parte, sem que isso seja uma leviandade nossa, nós todos, do melhor ao pior, estamos todos caminhando em destino à perfeição final, com destino à perfeição final. E essa perfeição final significa exatamente este caminho que nós, como espíritos imortais, temos necessariamente que percorrer. É o caminho da luz. E nós sabemos que não estamos sozinhos nessa nossa caminhada. Nós sabemos que sempre, em todos os instantes da história do mundo, desde aquela hora, há milhões e milhões de milhões de milênios atrás, quando uma partícula do Sol explodiu, e que a ciência definiu como sendo o Big Bang, através da qual se veio a formar, mediante essa explosão, o planeta que nós hoje habitamos, nós sabemos que aquilo que a ciência determina e especifica como sendo a causa determinante do surgimento do planeta, nada mais é do que a consequência da ação da espiritualidade, tendo à frente a figura do Cristo, nosso governante maior, nosso arquiteto e o responsável pelo mundo desde a sua formação. Por isso mesmo, ele nunca nos abandonou. Ele esteve conosco no princípio, ele esteve conosco durante a formação do mundo, ele veio ao nosso encontro e ele se faz presente entre nós através da sua promessa
de que se nós o amássemos, ele haveria de nos mandar o Consolador prometido, e que este Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviaria em seu nome, ele haveria de ficar conosco para sempre, nos lembrando, nos ensinando tudo o que nós deveríamos saber, e nos fazendo lembrar tudo aquilo que ele já havia nos ensinado, e que nós, na nossa foiteza, na nossa leviandade, na nossa insensatez e na nossa pequenez, não conseguimos ainda absorver, porque embora o Cristo esteja em nós, seja nosso, e o mundo seja dele, nós ainda não o entendemos, não obstante a sua constante e permanente presença no seio da humanidade, desde o momento em que as grandes potências divinas, sob a sua direção, se reuniram pela primeira vez nas cercanias da terra para elaborar esse plano da criação divina, que significa a criação, a arquitetação da terra, para que ela viesse a se transformar mais tarde, nos dias que já se aproximam, num planeta onde os homens haverão de conviver entre si, marcados essencialmente pela lei do amor e pela lei da tolerância. Então é uma verdade incontestável, é uma verdade que podemos jamais olvidar e da qual jamais nós poderemos esquecer. É que o Cristo sempre esteve e sempre estará conosco, mas nós, muito poucas vezes, estivemos com Ele como Ele esperava que nós estivéssemos com Ele. O mundo, a formação do mundo se perde na poeira dos sóis. Nós não temos, na verdade, condições ainda de dimensionar quando que realmente a Terra começou a ser formada. Deixemos, contudo, isso de lado, porque esses dados não nos levam a aumentar ou diminuir em nada o nosso conhecimento no que tange à necessidade de nós pautarmos a nossa vida pelos ensinamentos que Ele nos legou. O fato é que tudo ocorreu dentro de um processo lógico, de um processo natural, seguindo as leis traçadas por Deus, que jamais sofreram ou sofrerão qualquer derrogação, pois conforme muito bem salienta Kardec, a grandeza de Deus não se prova pela derrogação de suas leis, mas pela sua perfeição, pela sua imutabilidade e pela sua aplicação quase que matemática. Modificamos nós as nossas leis, alteramos os nossos ordenamentos jurídicos ao sabor das nossas necessidades históricas, mas não conseguimos, por mais que tentemos, modificar o curso das leis divinas, porque estas são irrevogáveis, estas são imutáveis, estas são eternas, estas são perfeitas e, como tais, não necessitam de ser modificadas. E é dentro do esquema da perfeição da lei divina que a Terra se desenvolveu. Primeiramente, passando por todos os fenômenos necessários à solidificação daquela camada gasosa que se havia desprendido do Sol e que ardia no cosmos, para depois ser formando as massas gelatinosas, a solidificação da sua superfície, surgindo as primeiras vidas dos micro-organismos, ou dos organismos unicelulares, até aparecer as figuras monstruosas das primeiras experiências que os arquitetos divinos fizeram aqui na Terra e que se constituem hoje, inclusive, na grande curiosidade, no brinquedo predileto das crianças de nossos dias, que são aqueles animais pré-históricos. Formou-se então naquela época, já sob a presidência de Jesus,
a linha geral de todas as espécies, porque dos primeiros seres rudimentares que habitavam as cavernas, nós tivemos, através de um desenvolvimento típico, natural e evolutivo de todas as espécies e de todas as raças, o aparecimento dos primatas, que mais tarde deram origem aos primeiros homens e que mais tarde permitiram o aparecimento da espécie humana tal qual nós hoje a conhecemos. Nessa evolução, inclusive, nada há que possa ser afirmado no sentido de que o homem veio do macaco, que foi o macaco que se desenvolveu e que chegou ao homem, porque a espécie macaco se desenvolveu paralelamente à espécie homem. Apenas o homem evoluiu, como também o macaco evoluiu e vai evoluir, porque a evolução é lei divina. A evolução faz parte das leis naturais. Todos nós evoluímos, todos nós renovamos, todos nós nos transformamos. Por época da Revolução Francesa, quando Lavoisier foi condenado à morte, e ele se achava no presídio, esperando o momento de ser levado à guilhotina para sofrer a pena que lhe havia sido aplicada, ele, muito triste, meditava a respeito de sua vida. Ele tinha sido o grande responsável pela mudança, pela modernização da química, que deixara de ser a alquimia para se transformar em ciência, a química efetivamente. Ele teve aquele famoso rasgo de genialidade, quando ele sentiu desabrochar dentro dele a verdade incontestável e irretorquível com a qual nós todos nos deparamos. Nada se perde, tudo se transforma. E a partir daquele momento, ele sentiu um ânimo novo, inclusive para enfrentar a pena de morte a que ele estava destinado. A evolução, essa transformação natural de tudo que existe na Terra, ela obedece a um plano divino, ela integra a estrutura operacional desse mecanismo da justiça divina, que através das modificações e das alterações para melhor, vai levando o ser humano nessa sua caminhada, nessa sua jornada, que o colocará indelevelmente e definitivamente um dia nos páramos maiores, recobertos de luz, nessa jornada que nós definimos, a jornada do caminho da luz. Mas esse caminho da luz, que nós todos temos que percorrer, ele não é fácil. Ele é um caminho marcado pelo sofrimento, é um caminho marcado pela dor, é um caminho marcado pelas dificuldades. Ele se torna fácil, ele se torna mais suave, na medida que nós aceitarmos a nossa destinação, que entendemos a razão de ser da nossa vida e por que um dia as potências do universo, as potências divinas, tendo à frente Jesus, o Cristo de Deus, o responsável por esse planeta, resolveram, deliberaram criar o planeta Terra. Dizia o homem de antigamente, tomando como base a própria Gênese de Moisés, que Deus criou a Terra e que em toda a Terra tudo foi criado. É a lembra da criação da Terra em 6 dias. E é em 6 dias mesmo, tanto que ao final de cada período de um dia, Moisés terminava dizendo: e da manhã à tarde fez-se um novo dia. E Deus parava. Construiu a terra, depois construiu o sol, depois construiu a lua, depois resolveu criar o homem. Uma versão da Gênese fala que ele criou o homem e a mulher juntos.
A outra já fala que ele criou em primeiro lugar o homem, para depois criar a mulher. E foram criando, em torno dessa criação imaginosa, uma série de lendas que jamais explicaram para o ser humano por que razão a Terra existe, por que razão nós estamos aqui na Terra. Isso os homens tentaram explicar, alguns deles, em determinadas épocas da civilização. Não puderam explicar, porquanto as ciências oficiais das épocas não permitiam que esses conhecimentos chegassem ao domínio do povo. Eram conhecimentos dos iniciados, ou eram conhecimentos proibidos ao povo, porque impediam que as classes dominadoras continuassem pela ignorância, pelo medo e pelo temor, a dominar aqueles que eram os dominados. Mas se nós formos examinar a coisa, em função da mensagem profunda que o cristianismo nos transmite, principalmente a partir do instante em que a terceira revelação se fez presente na face da terra, nós vamos concluir, sem forçar muito a nossa inteligência, que a terra se apresentou no plano divino como uma necessidade à evolução dos espíritos, aqueles que estavam se iniciando na sua jornada evolutiva e aqueles que haviam falhado em outros mundos que haviam atingido um estágio de desenvolvimento muito grande, mas cujos espíritos que os habitavam, nem todos haviam se harmonizado do ponto de vista ético com o desenvolvimento desses mundos. Daí a razão porque, como nada é definitivo aos olhos de Deus no que tange ao destino das suas criaturas, o amor de Deus permitiu que um dos espíritos de maior elevação dos mundos divinos, que era o Cristo, dos espíritos crísticos, assumisse o encargo de acolher na terra todos aqueles transviados da constelação de Capela, e que juntamente com os que já aqui se encontravam, iniciando a sua jornada evolutiva, pudessem construir nesta terra, que era edificada a partir daquele instante, um novo mundo, no qual os seus erros seriam sanados, os seus débitos seriam ressarcidos, e as oportunidades lhe seriam dadas de acordo com a sua condição de evolução espiritual, de acordo com a capacidade vibratória de cada um deles. Porquanto as afinidades, ou a lei da harmonia, a lei da sintonia, a lei das afinidades que rege o universo, que rege o cosmos, não permitiria nunca que um espírito dessintonizado com um plano vibratório de um planeta muito evoluído pudesse evoluir naquele planeta. Ele teria que reiniciar, recomeçar a sua marcha em um local que estivesse de acordo com a sua sensibilidade vibratória. Para isso, a justiça de Deus, na sua sabedoria infinita e perfeita, ensejou a todos nós que somos reincidentes na prática de delitos contra ela, a justiça divina, que viessem habitar nessa terra, e nos foi dada a grande chance, a grande oportunidade, através dos ensinamentos que o Cristo nos legou, de caminharmos, a exemplo de que outros já conseguiram fazer, no sentido maior de atingirmos o patamar melhor, o patamar último da destinação de todos os espíritos, que é o patamar da luz, o patamar da grandiosidade cósmica, o patamar da grandiosidade divina. Então a Terra existe por bondade de Deus.
A terra existe por bondade de Jesus. A terra existe para que nós possamos encontrar nela as condições indispensáveis e necessárias à nossa melhoria, ao nosso aperfeiçoamento, à nossa superação em face dos inúmeros vícios, dos inúmeros defeitos que ao longo dos milênios nós temos carregado conosco. Desde a primeira hora até o instante atual, vamos repetir: Jesus esteve conosco. Ele esteve conosco quando aqui aportaram pela primeira vez os emigrados, aqueles que vieram de Capela e que foram se colocar na Ásia e de lá se expandir para o restante do mundo. Formaram 4 grandes raças. A raça ou a civilização do Egito, a civilização dos arianos, que mais tarde deu margem ao crescimento de todos os povos de origem indo-europeia. Criou-se as castas da Índia e criou-se a civilização de Israel. E por incrível que pareça, entre os indianos, aqueles que permaneceram presos na Índia e que foram os mais, aceitaram com mais suavidade, com menos recalcitrância, o exílio forçado aqui na terra, a que se formou por contradição, por situações muito próprias do ser humano, uma das situações sociais mais tristes de que nós sabemos, porque exatamente ali se formou como um grande grupo social aquilo que se chamam as castas da Índia. E lá a lei de causa e efeito funcionou então de forma violenta através da vivência em situações de miserabilidade para aqueles que não haviam sabido manter-se isento do orgulho e da vaidade que marcara uma existência deles em meio àquele povo. Esses 4 grandes grupos em nenhum instante estiveram completamente abandonados de Jesus. Em todos esses grupos nós encontramos grandes emissários, grandes mensageiros, grandes iluminados, tentando de uma forma ou de outra despertar a consciência do ser humano para o seu lado espiritual. Aqueles que mais se desenvolveram nesse sentido foram necessariamente os egípcios. Os egípcios, inclusive, segundo Emmanuel em A Caminho da Luz, aqueles primeiros egípcios que vieram originariamente de Capela, nenhum deles se acha mais reencarnado na Terra, porque eles atingiram toda a etapa de desenvolvimento que eles tinham que atingir e já retornaram ao plano espiritual, já retornaram às suas pátrias de origem, deixando para nós um legado científico que até hoje desafia a ciência moderna, sobretudo no que se refere aos conhecimentos de geometria e de magnetismo solar de que eles eram possuidores. Há exemplo recente daquele famoso Lorde inglês, o Lord Carnarvon, que foi entrar no túmulo de Tutankhamon e que ali sofreu um problema seríssimo de saúde, porque exatamente ele não tinha condições de vencer a barreira magnética que havia sido há milênios ali colocada por aqueles que se preocupavam em preservar a paz e a tranquilidade de seus mortos. Os egípcios cumpriram a sua função. Os hebreus, ou o povo de Israel, também veio nessa mesma circunstância para cumprir uma missão e que infelizmente não foi devidamente cumprida por eles, não obstante o sem número de enviados do Cristo que reencarnou entre eles,
procurando chamar a atenção para estarem preparados para receber em seu seio aquele que viria entre nós para restabelecer ou estabelecer o reino de amor, de tolerância e de concórdia entre os homens. Os judeus falharam. O povo de Israel falhou. Não obstante tenham sido os grandes responsáveis pelo monoteísmo. Porque os outros povos, embora conhecendo o monoteísmo como verdade, eles transigiam com a plebe, transigiam com o povo que tem uma certa ânsia de ídolos, e criaram os seus ídolos, os seus deuses, para atender aos interesses imediatos do povo. Mas o povo de Israel, esse sempre se manteve fiel à ideia de um Deus só. Daí a razão por que foi no seio do povo de Israel que Jesus encarnou entre nós, esteve entre nós, cumpriu a sua missão entre nós, e também porque era, segundo se constata ao longo da história, o povo mais orgulhoso, mais difícil de ser moldado e que jamais aceitou aquela condição de viver sempre submetido ou jugulado por um outro povo. Estiveram sob o domínio dos babilônios, estiveram sob o domínio dos egípcios, estiveram sob o domínio dos romanos e depois dispersaram pelo mundo, porque nunca souberam admitir ou aceitar com a humildade aquelas condições que lhe eram impostas pela justiça divina como indispensáveis à evolução deles como povo e de cada um em particular com o espírito que volta para o bem, voltado para o bem. Entre os povos que aqui estiveram também originários da capela, nós vamos nos deparar com alguns outros que se desenvolveram a partir das primeiras formações raciais, destacando de um modo geral aqueles que formaram as civilizações de Roma e da Grécia. Mas antes disso, mesmo antes que os capelinos aqui estivessem, já existia uma civilização milenar na face da terra. Civilização esta que já era visitada pelos prepostos do Cristo e que traziam para os seus habitantes informações do plano espiritual a respeito da superioridade da vida no plano espiritual, da sobrevivência do espírito, da comunicação entre os mortos e os vivos e da necessidade de nós cultivarmos a memória daqueles que nos antecederam no caminho da espiritualidade. Referimos-nos aos chineses, cuja civilização milenar, marcada fundamentalmente pelo estoicismo, pela paciência, pela tradição, recebeu, pelo menos, 3 enviados do Cristo, que nos deixaram ensinamentos fundamentais e que contêm verdades que se acham também consagradas nos ensinamentos universais mais importantes de que nós dispusemos, que são os evangelhos. Forri, Lao Tse e Confúcio foram enviados do Cristo. Alguns companheiros nossos, às vezes preocupados em querer explicar muito a figura de Jesus e querer humanizá-la demais, vão ao absurdo de dizer que Jesus teria reencarnado aqui na terra como Forri, como Confúcio, como Lao Tse, como Buda, como qualquer outro dos grandes missionários do passado. Ele não teria necessidade disso, porque ele é o espírito mais perfeito que foi colocado na terra como modelo para nós.
Ele é o responsável por tudo que aqui existe. Ele não teria necessidade, ele não tem necessidade, ele não teve necessidade de se reencarnar entre nós, a não ser vir ao nosso meio, na prova de amor, de maior dimensão de que se tem notícia, para trazer até nós, através da sua palavra, e principalmente através do seu exemplo de vida, aquilo que nós devemos fazer enquanto estamos encarnados. Roma e a Grécia tiveram um papel importantíssimo na formação do mundo. A Grécia, principalmente, duas cidades, Esparta e Atenas. Numa floresceu a democracia, numa floresceu a intelectualidade, na outra floresceu a disciplina rígida, o materialismo, o sentido militarista. Tanto isso é verdade que dizem os autores espirituais que mais tarde os habitantes da velha Atenas se reencarnavam na Lutécia de então, mais tarde a Paris, enquanto que os espartanos, todos eles, se localizavam na Prússia, com a sua mentalidade guerreira e belicosa, responsável, como todos nós sabemos, por tantos desatinos cometidos no correr dos séculos. Roma teria necessariamente uma função importantíssima, estabelecida e eliminada pela espiritualidade. A própria criação do Império Romano não foi obra apenas do acaso, não foi obra apenas da ganância, não foi obra apenas da tendência dominadora do povo romano, mas foi alguma coisa que a espiritualidade tentou estabelecer e criar no mundo com o sentido de dar uma filosofia única de vida a todos os povos da terra de então, em face, principalmente, das dimensões do mundo daquela época. A Roma republicana, a Roma da primeira fase do Império, a Roma monarquia, não tem nada daquela Roma dissoluta, estranha, esquisita, dominadora, que nós conhecemos a partir da história dos Césares. Conseguiram eles atingir o maior desenvolvimento possível no que tange à organização da sociedade. As edificações do direito civil romano ainda hoje estão aí, sustentando toda a estrutura do direito civil moderno. A organização da família em Roma era algo exemplar. Entretanto, o ser humano, falível como sempre, frágil, esquecido das suas destinações superiores, deixou-se levar pela ambição. E aquela Roma, que deveria dominar pela intelectualidade, aquela Roma que deveria ser a cabeça pensante do universo, ela se transformou, em princípio, na Roma avassaladora das legiões dos Césares, para mais tarde se transformar na Roma dominadora do pensamento humano através do crê ou morre. Há fatos na história do mundo que são sintomáticos no que diz respeito às tendências de determinados povos. E até os símbolos que esses povos utilizam revelam a profunda simbiose que existe entre os fatos da história. E só aqueles que não querem enxergar é que negam nessa hora a existência da reencarnação. À frente das legiões dos Césares vinha a águia imperial romana. À frente das divisões do Hitler vinha a águia imperial do nacionalsocialismo.
à frente do Pentágono, que é a organização militar que coordena todo o movimento militar dos Estados Unidos, se acha encimando o seu símbolo a mesma águia imperial romana. Coincidências que a história nos apresenta. Coincidências que nós, espíritas, não podemos aceitar, porque sabemos perfeitamente que os fatos se repetem em benefício do homem, mas que o homem não sabe, infelizmente, aproveitar-se desses fatos para caminhar no sentido de atingir aquela luz final que lhe está destinada. Em meio a essa situação toda, vivendo um mundo de ilusões, de guerras e de atrocidades, eis que é chegado, contudo, um determinado instante, que a espiritualidade maior, aqueles que haviam se reunido um dia para criar o mundo, acharam que já estava amadurecendo, o fruto já começava a amadurecer, e era preciso que eles sofressem uma sacudida para que pudesse cair do pé. Reuniu-se de novo a comunidade dos espíritos superiores, sob a presidência, sob a direção de Jesus, e se estabeleceu o programa de sua vinda ao nosso meio. Nesta época, choveram as manifestações mediúnicas, principalmente entre o povo de Israel. Nesta época, choveram na terra os profetas e os médiuns, que vinham preparar o caminho para o advento do Senhor. E ele veio, e não obstante todos os avisos, operou-se exatamente aquilo que João nos fala no capítulo 1 do seu Evangelho. Veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Estava no meio deles, e eles não o conheceram. Veio, não foi conhecido direito. Participou ativamente da maior atividade caridosa de que se pode se ter notícia na face da terra, porque foi a atividade de servir. Serviu a todos indiscriminadamente. Esteve com todos em todos os instantes, procurando ajudá-los, e mesmo assim não foi sequer entendido por aqueles que conviviam com ele mais de perto. Os seus 12 apóstolos, aqueles que estavam intimamente ligados a Jesus, falharam no entendimento daquilo que ele havia vindo fazer no mundo, daquilo que ele era. No mesmo instante em que Pedro, questionado por Jesus, responde a Jesus que Jesus era o Filho de Deus vivo, e que Jesus lhe diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem o corpo nem o sangue que te revelou essas verdades, mas meu Pai que está nos céus. No mesmo capítulo do Evangelho de Mateus, em que é narrada essa passagem, 4 ou 5 versículos na frente, Pedro, revelando que quando o médium entendia a missão de Jesus, mas que como o ser humano era tão falho como nós, se mostra incompreensível diante da necessidade de Jesus voltar ao plano espiritual, e insiste com Jesus: permaneça conosco. E Jesus se volta para ele e diz: afasta de mim, Satanás, porque és causa de escândalo. Pedro, tu somente entende das coisas da terra, nada entende das coisas de Deus. Tomé é o protótipo da incredulidade. Filipe pediu a Jesus que ele apenas lhe mostrasse Deus, para que ele pudesse se harmonizar com os ensinamentos de Jesus.
João, Tiago, todos eles, juntamente com Pedro, não puderam ficar com Jesus na hora em que ele pediu que eles o assistissem naqueles instantes que antecederam a sua prisão e o seu sacrifício maior. E depois que ele voltou ao plano espiritual, a dissidência tomou conta da casa do caminho. De um lado, Tiago com o seu farisaísmo acendrado, lutando desesperadamente contra tudo aquilo que ele achava que era inovação dentro da ortodoxia do judaísmo. Pedro, na ilha de Jope, vociferando contra aqueles que ele chamava de gentios. Paulo, enquanto Paulo, o doutor do Sinédrio, perseguindo os apóstolos, perseguindo o cristianismo, determinando a morte de Estevão. Então todos eles conviveram com Jesus, mas não souberam entender o sentido maior da sua presença entre nós e da lição que ele nos deixou. Mas ele estava lá. Há uma passagem na vida de Jesus que é sintomática para mostrar que jamais nos abandona. Jesus estava, como sempre, nas cercanias do Tiberíades, ou o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia. Porque todo o seu messiado, quase todo ele, foi exercido naquela região, principalmente naquelas 5 cidades, Cafarnaum, Gadara, Tiberíades, Magdala e Gadara. Eram as cidades mais próximas do mar da Galileia. E era noite, e os apóstolos haviam se distanciado dele, estavam no mar, porque haviam ido pescar. E naquele momento, Jesus foi ao encontro deles. E eles, apóstolos, que estavam acostumados a conviver com ele, ao vê-lo andar sobre as águas, caíram de joelhos na barca, com medo de ser um fantasma. E ele lhes disse: tende bom ânimo, sou eu. A cada momento, ele está nos dizendo: tende bom ânimo, sou eu que estou com vocês. Eu estou com vocês. Mas nós não aceitamos essa verdade. E ao longo da história, em seu nome, nós fomos cometendo toda sorte de desatinos. Ele, que não se cansou de afirmar e reafirmar que as feras tinham os seus covis, as aves do céu tinham os seus ninhos, o Filho do Homem não tinha uma pedra para colocar a cabeça. De um instante para o outro, foi guindado a suntuosidade das catedrais, dos grandes templos de pedra, endeusado ou divinizado pela ignorância humana, e serviu, sobretudo e principalmente, de pretexto para, em seu nome, serem cometidos os maiores crimes de que se tem notícia na face da terra. Enquanto perseguidos durante 300 anos, os cristãos se mantiveram fiéis ao ensinamento do Cristo, procuraram lutar pela pureza evangélica, procuraram deixar de lado as aparências e as suntuosidades e se deixar conduzir pela simplicidade que marcou fundamentalmente a passagem do Cristo entre nós. Mas a partir do Edito de Milão e a partir do Concílio de Nicéia, que data do ano 325, quando o cristianismo se transformou em religião oficial, ele também se transformou em religião da dominação. E a partir de então, a figura do Cristo, sempre presente entre nós, sempre a nos chamar a atenção, a necessidade de nós evoluirmos no caminho da luz, a
figura do Cristo serviu de pretexto? Primeiro, para se matar em defesa do Santo Sepulcro, em defesa dos lugares santos. Em 1095, Urbano II determinava a Godofredo de Bulhões e ao seu irmão Tancredo de Siracusa a realização da primeira cruzada, que iria até Jerusalém libertar os santos sepulcros. E ao ordenar a primeira cruzada, Urbano II voltou-se para aqueles cavaleiros andantes, aqueles senhores feudais que haviam sido arregimentados, e lhes disse: agora eu vos dou guerras santas, tereis um motivo muito justo para matar-vos em nome de Deus. Jamais Jesus usou o nome de Deus para autorizar qualquer que fosse atitude ofensiva, agressiva de alguém, por mais insignificante contra quem quer que seja. Ouviste o que foi dito: odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Todo aquele que chamar o seu irmão de raca, seu irmão de louco, que ofender o seu irmão indevidamente, este será réu do sinédrio. E foi aí por diante, numa série de comparações que mostram que as ofensas mais insignificantes aos olhos da lei dos homens têm uma dimensão muito maior aos olhos da lei de Deus, porque lá elas são julgadas na sua essência, elas não são julgadas pelas suas aparências. E este Jesus, cujo sepulcro havia sido dominado pelos árabes, serviu de pretexto para que se praticassem os maiores desatinos em seu nome. 100 anos depois, instituiu-se na Europa a organização chamada a Ordem dos Cavaleiros Pobres do Templo de Salomão, a Ordem dos Templários. E essa ordem, que tinha como patrono São Bernardo, instituía entre as suas regras que era lícito aos seus membros matar indiscriminadamente, desde que matar fosse feito em nome de Jesus. Como se isso não bastasse, em 1233, o Papa Gregório IX criou a instituição mais famigerada, mais triste, mais odiosa, mais terrível de que se tem notícia em toda a história da humanidade, superior inclusive às atrocidades praticadas nesse século pelo nacional-socialismo do Hitler. Porque durante séculos e séculos, até meados do século passado, esta instituição jugulou a vontade das pessoas, queimou, sacrificou, matou, praticou todas as atrocidades em nome de Jesus, a Santa Inquisição. Ainda hoje existe em Sevilha, para objeto de visita dos turistas, aquela famosa construção de alvenaria que se chamou queimadeiro, onde os espanhóis queimavam por atacado os infiéis. Espíritos vieram aqui na terra com a missão de despertar o mundo e o homem para essa jornada de luz de que todo espírito é destinatário. Francisco de Assis foi um deles. João Rus foi outro. Giordano Bruno, Martinho Lutero, Calvino, Galileu, tantos outros que sofreram na própria carne as consequências da sua ousadia.
Em 1717, na cidade de Rotenburg, na Alemanha, Martinho Lutero chegou à cidade e grande era o movimento de pessoas que vinham de todos os lados e se dirigiam para a praça pública, para a praça central dessa cidade. Ali um dominicano, Johann Tetzel, pregava em nome de Leão X, Papa da ocasião, as indulgências plenárias. Pregava e vendia. Ao lado de uma bula de Leão X, havia um baú da casa bancária de Augsburgo de Fürth. E ele pregava e terminava a sua pregação dizendo o seguinte: quando a esmola no cofre cai, a alma do purgatório sai. Isso fez com que Lutero se voltasse radicalmente contra o comércio das indulgências plenárias. Indulgências que eram vendidas em nome de Jesus. Pois um ano depois, esse mesmo Papa Leão X criou o famoso livro das taxas sagradas da chancelaria apostólica e da penitenciária apostólica, mediante o qual todos os pecados tinham um preço e bastava-se pagar o preço do pecado para que tanto o pecador como os seus descendentes em linha direta até lá distante se vissem beneficiados com o passaporte celeste imediatamente carimbado por aqueles que vendiam as indulgências. Jesus jamais vendeu alguma coisa. Nesse mesmo século, que é o século das exoticidades, um outro que sofreu as consequências do Santo Ofício, um outro que teve a audácia de dizer, antecipando-se a Galileu, que a ciência estava errada, que a Terra era redonda, que ela girava em torno do Sol, que o universo era muito maior do que nós pensávamos, que era Giordano Bruno, entrou em Gênova. E ao passar por uma praça pública, ele encontrou dois frades dominicanos, sempre os dominicanos, dominicanes, os cães do Senhor. É assim que eles eram chamados na Europa naquela ocasião, pregando e vendendo relíquias da época de nosso Senhor Jesus Cristo. Pregavam a miraculosidade das relíquias que eles vendiam, exigiam do povo que comprassem aquelas relíquias, e pasmem, a relíquia que eles vendiam naquele instante era o rabo do jumento no qual Jesus entrou em Jerusalém para a festa da Páscoa. E em torno disso aí se fizeram inclusive piadas de mau gosto e de duplo sentido. Então, com essa mentalidade, nós tivemos que enfrentar a figura do Cristo, porque o Cristo deixou de ser o amor e a bondade para ser o sinônimo da dominação. Culminou no dia 26 de agosto de 1572, com a noite de São Bartolomeu. E hoje, passados os tempos, católicos e protestantes dão-se as mãos no mau sentido na Irlanda e continuam aquela luta que eles iniciaram já nessa época e que fez com que Emmanuel escrevesse em A Caminho da Luz. Na Espanha, queima-se o infeliz em praça pública. Na França, tétrica noite causa pesadelos em matéria de fé. Na Irlanda, os fiéis se esmeram para acender no altar do Senhor a vela feita com a gordura dos protestantes. Então, meus irmãos, ao longo da história, nós convivemos sempre com a figura do Cristo, mas jamais conseguimos entender o Cristo amor, o Cristo perdão, o Cristo tolerância.
Chegou ao mundo a um tal ponto de saturação que em meados do século XIX a figura de Deus estava morta, segundo os filósofos. Predominava a ideia do pessimismo. De um lado, Spencer, Schopenhauer, Augusto Comte, dominando o pensamento da ocasião e dizendo que Deus era uma ilusão. E o homem sentindo que aquele Deus que mostraram até ele então, não era o Deus que ele imaginava. Aconteceu então que a espiritualidade, sentindo que o ambiente já não dava mais para ser suportado, resolveu, na pátria da liberdade, naquela colônia inglesa, que havia dado o primeiro grito de liberdade para o mundo, e que deram um exemplo de grandeza e de libertação tão grande na famosa Constituição de Filadélfia, de 4 de julho de 1776, ali, que era e deveria ser o centro tecnológico do mundo moderno, os primeiros fenômenos físicos, por ordem e graça de Deus, se viessem a manifestar de maneira mais contundente. A espiritualidade usou o espírito, usou a matéria para mostrar ao homem que ele era espírito. Ocorreram os fenômenos de Heidelberg em 1848. E esses fenômenos, como tudo que ocorria naquela época, necessariamente foram eclodir em Paris, que é a cabeça pensante de toda a terra na ocasião. Paris dominava o mundo. A França era o grande ideal de todos os povos. E o Brasil não fugia dessa circunstância. Um grande sociólogo pernambucano, o Tobias Barreto, costumava dizer que a dependência do Brasil com a França era tão grande que quando o francês espirrava lá em Paris, o brasileiro resfriava aqui no Rio de Janeiro. Porque Paris era realmente o centro. Então a espiritualidade despertou na América, onde as manifestações de liberdade eram muito efetivas e muito contundentes, e levou para Paris, que era o centro nevrálgico de todo o pensamento intelectual da época. E ali em Paris, os fenômenos cresceram, e graças à figura sisuda, a figura séria, a figura veneranda, o bom senso encarnado do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, aqueles fenômenos que até então serviam de distração para as noites parisienses, para apagar o tédio daqueles que não tinham nada que fazer à noite, esses fenômenos foram estudados, esses fenômenos foram codificados, esses fenômenos foram sistematizados. E no dia 18 de abril de 1857, esses fenômenos foram trazidos ao conhecimento da humanidade com a edição, a primeira edição do Livro dos Espíritos. Iniciava-se naquela ocasião, naquela data, uma nova era para a humanidade. O mito do Deus inexistente, do Deus de um povo eleito, do Deus de privilégios, do Deus dos poderosos, caía no chão para dar margem ao Deus Pai, ao Deus que Jesus pregava, ao Deus que transcende, mas que ao mesmo tempo está em tudo e junto de nós, aquele Deus imanente. E a partir daí, novos caminhos se abrem para o mundo, se abrem para o homem, porque a luz que ilumina esses caminhos é a luz que promana das palavras do Cristo, é a luz que brilha
do Evangelho de Jesus. Nós estamos caminhando para a nova era da civilização. Não nos iludamos. O momento é aquele momento famoso, esperado por todos, e de que Emmanuel nos fala no livro da Esperança, quando nos diz que há em tudo e para todos um momento em que nós nos defrontamos com a muralha do tempo. Nesta muralha existem duas portas. Se nós entramos pela porta mais larga, nós entramos no erro e vamos sair lá na frente no reajuste pelo sofrimento. Se nós preferirmos entrar pela porta mais estreita, nós saímos do erro, saímos da ilusão e entramos na renovação. Não significa isso que automaticamente nós estejamos na condição de espíritos superiores, de espíritos mais evoluídos, mas estaremos na condição de fazermos jus à condição pela qual a Terra irá passar, ou para a qual a Terra irá passar a partir do próximo milênio. Porque da mesma forma que nós espíritos evoluímos, os mundos também evoluem. E a Terra caminha para entrar numa fase melhor, numa fase em que a lei do amor haverá de sobrepujar a lei do desamor, e que o bem será maior do que o mal, embora ainda existindo o mal, mas que os espíritos haverão de se confraternizar mais em função da fraternidade, da solidariedade e do amor. E esta época, nós, psicologicamente, já a estamos vivendo. Em 1972, quando a extinta TV Tupi de São Paulo realizou aqueles dois famosos programas com o Chico, os dois Pinga-Fogos, eles perguntaram ao Chico, e isso se encontra em um livro chamado Plantão de Respostas, o segundo Pinga-Fogo, na página 35, quando é que a Terra seria um planeta de regeneração? E o Chico respondeu: Emmanuel está dizendo que por volta de 2057 a Terra já será um planeta de regeneração. Nós vamos voltar aqui num planeta de regeneração. Será que nós fizemos por onde voltar nessas condições? Aí que está a grande indagação que se nos abre nesse instante. O que fizemos nós até hoje para nos afastar daqueles descaminhos que nós seguimos e que nos fizeram não entender o Cristo, viver sem o Cristo e contra o Cristo? Só há uma solução, só há uma forma de nós caminharmos efetivamente dentro da destinação da Terra para o destino da luz. É adotarmos como norma de conduta no nosso dia a dia, na nossa vivência diária, a norma evangélica. A regra áurea da norma evangélica é aquela que Jesus deixou para nós: não fazer aos outros aquilo que você não gostaria que os outros lhe fizessem. A partir desse instante, nós estaremos efetivamente caminhando no sentido de fazermos jus à nossa permanência aqui na Terra, quando é Terra, pelas modificações da geração que a compõe, da mentalidade daqueles que a integram, se transformar num planeta de regeneração. Compete a nós construir este planeta de regeneração, porque senão vamos nos lembrar da parábola do vinhateiro. A
até o reino do céu lhe será tirado e será dado a um povo que dele fizer melhor proveito. Nós temos nas nossas mãos o compêndio necessário, o código necessário para fazermos de nossa vida uma vida possível de coexistir com esse novo milênio, com essa nova fase na qual a Terra irá ingressar. É o Evangelho. E para terminar, para fechar tudo isso e mostrar a importância do Evangelho na construção das nossas vidas, nós vamos voltar a 1938. Na antevéspera da invasão da Polônia pelo Hitler, quando o mundo vivia a expectativa da Segunda Guerra Mundial, quando nuvens negras se abatiam sobre toda a terra, e na antiga sede da União Espírita Mineira, na rua Curitiba, o Chico, em reunião noturna de quem lá participou, recebeu do grande príncipe da poesia brasileira, o príncipe dos poetas brasileiros, Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, a seguinte elegia ao Evangelho: o homem da terra, mísero e precipito, no máximo de dor de que há memória, vai penetrar a noite melancólia de seu caminho desvairado e aflito. No mundo em toda parte ouve-se o grito da mentira dos dias de vitória, ostentação, miséria, falsa glória, afrontando as verdades do infinito. Mas ante o coro sinistro das batalhas, hão de ruir as rígidas muralhas que guardam a ilusão do mundo velho. E após a dor, a treva e a tempestade, o homem renascerá para a alvorada da luz divina e eterna do Evangelho. Muita paz. Por termos o privilégio de estarmos aqui hoje, sábado, domingo, hoje, amanhã e sempre. Ao companheiro que nos trouxe tão bela, tão sugestiva e esclarecedora palavra, que Deus te abençoe. Muito obrigado a você, se podemos dizer assim, a sua esposa, a sua família. Que Jesus possa abraçar um imenso abraço de carinho, leve de Divinópolis, o nosso agradecimento, que a espiritualidade amiga lhe dê esta força, essa empatia. É muito bom. A nossa companheira da Fraternidade Espírita Cristã já falou sobre nossa casa. Nós queremos agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados. Queremos agradecer ao presidente desta casa que nos cedeu gentilmente o local para trabalharmos. O tema de amanhã, dia 21, missão do homem inteligente na Terra. A cada chamamento é uma alegria maior e uma responsabilidade que aumenta. Isso é muito bom. Estará sobre a responsabilidade do Centro Espírita Estudante do Evangelho. Nós vamos fazer a prece de encerramento e logo após vamos sortear os livros. Pedimos que todos permaneçam e que ao voltarmos para os nossos... Na 15ª Semana Espírita, hoje com o senhor José Carlos Monteiro Moura, falando sobre A Caminho da Luz, o tema A Caminho da Luz. E nós vamos fazer algumas perguntas, aproveitando essa oportunidade,
para o senhor José Carlos a respeito desse tema e a respeito também do trabalho dele na União Espírita Mineira como vice-presidente. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de fazer uma pergunta que é a seguinte: a respeito do seu trabalho, senhor José Carlos, na área de direito, como profissional da área de direito, como analisando a situação do país atualmente, as mudanças que se faz no direito atualmente, na legislação, no Código Civil, e olhando também o lado espírita, como o senhor vê essa situação, a mudança, se já são indícios de melhora, de que esse caminho da luz está se fazendo mais presente? Como o senhor vê essa situação? Bom, mudanças, para poder produzir algum efeito, ela tem que ser partir de dentro para fora. Mudança de legislação só não resolve o problema, porquanto é uma mudança externa, apenas a aparência que se modifica. Nós hoje vivemos uma fase difícil no Brasil, mas não é uma fase especificamente brasileira. É uma circunstância ou um fator decorrente dessa própria proximidade com essa nova era que na qual a Terra vai entrar. Então, isso é tudo previsto, isso é tudo previsível, isso faz parte de um longo programa que a espiritualidade vem elaborando há bastante tempo. O ideal seria que as leis humanas se aproximassem bastante das leis divinas, mas, por enquanto, qualquer tentativa que se fizer nesse sentido, ela é quase que utópica, uma vez que o legislador ele não se preocupa muito com o lado espiritualizante das coisas, ou espiritual das coisas, mais preocupado com o dia a dia, com terra a terra. Ele quer resolver o problema do aqui e agora. E ele não se preocupa, não é estimulado a sair para especulações dessa natureza. Uma outra pergunta que a gente gostaria de colocar é a respeito dos trabalhos da União Espírita Mineira, no sentido de projetos para receber as pessoas, para atender as pessoas que procuram a doutrina espírita, principalmente tendo em vista o terceiro milênio que se aproxima, toda essa situação de final de milênio, final de século. Como a União Espírita tem trabalhado isso? Não é apenas a União Espírita, todas as casas espíritas têm que estar preparadas para essa situação. Nós não podemos estabelecer uma regra geral, uma norma para receber as pessoas, porque isso é uma coisa que vai muito do coração. Mas todo centro espírita que se preza, toda casa espírita, toda entidade vinculada ao movimento, ela tem que estar preparada para receber as pessoas, para ajudar, para auxiliar, se for possível, até treinar o seu pessoal para aquilo que nós denominamos de atendimento fraterno, para que todos aqueles que nos procurem, às vezes com uma aflição muito grande, em face de algum problema, ou até na expectativa dessas modificações que virão por aí, que eles se sentem assim como temerosos diante disso, para que essas pessoas que os receberem possam, pelo menos, servir de apoio, de amparo, dando uma palavra de estímulo, de carinho e, principalmente, de esperança e de consolação, que são as duas finalidades maiores do Espiritismo. Outra questão é sobre o COFENG. Como o último COFENG, quais foram as nuances do COFENG, o que foi tratado e como foi o resultado do último COFENG? Foi muito bom. No último COFENG, inclusive, nós fizemos algumas subdivisões nas regiões. Nós temos um Conselho Regional Espírita na cidade de Passos, para atender uma grande parcela da população do sudoeste de Minas, que estava muito distante da sede do CRE, que era Muzambinho. Trabalhamos no sentido de dar uma ênfase ao programa que a União Espírita Mineira está desenvolvendo, e que visa principalmente
a evangelização, a formação de lideranças responsáveis nas casas espíritas, a delegação de responsabilidades entre os componentes das casas, entre os dirigentes das casas, entre os dirigentes do movimento. Enfim, tudo isso que hoje nós sentimos que são os problemas principais do movimento espírita no Brasil e que nós temos a obrigação de encará-lo de frente. Um aspecto que foi muito realçado, muito destacado, e que parece que aqui em Divinópolis já está bem desenvolvido, é esse o problema da comunicação espírita, divulgação da doutrina. Nós entendemos que isso é fundamental. No movimento espírita mineiro, o problema da comunicação ainda é bem deficiente, porque somente agora os dirigentes foram alertados para isso. E vocês aqui em Divinópolis, há bastante tempo, nós sabemos que já estão desenvolvendo um trabalho muito bom nesse sentido. Eu quero, inclusive, aproveitar a oportunidade para estimulá-los a continuar com esse trabalho, desenvolvendo ao máximo e chegando a uma dimensão que permita um maior número possível de divulgação da doutrina e de seus benefícios. Nós agradecemos essa oportunidade, agradecemos a presença do senhor José Carlos e esperamos contar com a presença dele sempre conosco. Uma boa noite a todos.